Gente, primeiramente, boa noite. Meu nome é Manuela, sou uma das colaboradoras aqui do Mind Wolves. Hoje a gente está dando seguimento, na verdade, a mais um encontro aberto entre treinadores para a gente discutir, dessa vez, a concentração no basquete. E aí, para a gente fazer isso, primeiramente, né, isso tudo veio de um questionário, uma pesquisa que a gente rodou há um tempinho atrás. Era uma pesquisa aberta, acredito que alguns de vocês, ou muitos de vocês, participaram, foram consultados, então as perguntas eram em relação ao que vocês gostariam, né, de ter, de conversar, de entender melhor sobre esse pilar mental, né, a questão da preparação mental no basquete. E aí a gente fez um encontro aberto sobre ansiedade, há um mês atrás, por aí, e agora a proposta é a gente falar sobre concentração, que foi o segundo tema mais votado entre os treinadores. Então, para isso, a gente se reuniu aqui no nosso mundo, né, que a gente chama do Mind Wolves. Estamos aqui, não só eu, mas acho que é legal os outros colaboradores também se apresentarem. Vai chegar mais gente também durante a nossa apresentação. E o que a gente preparou aqui é mais um bate-papo, é um encontro aberto, então não só a gente vai trazer um pouco de teoria, mas também a nossa preocupação é que vocês saiam com algo mais prático, né? Como então a gente pode melhorar essa concentração ou pensar de formas diferentes sobre. E a proposta é que vocês participem também. Acho que rapidamente vamos se apresentar aqui, né, o pessoal os colaboradores, e aí a gente começa, pode ser? Então, como eu já disse, meu nome é Manuela, eu sou psicóloga esportiva, estou aqui participando desde abril, a gente começou, né, por meio de convites, e é um prazer, vai ser um prazer colaborar com vocês agora e também aprender um pouquinho mais. Olá, pessoal, eu sou a Márcia, também sou psicóloga e estou colaborando aqui com a UOL. E eu entrei bem depois, hein, Manu? Estou aqui, eu acho que em setembro, né? Eu vou estar falando aqui, vou dar umas dicas para vocês daqui a pouco. Boa noite, eu sou Elizabeth, também sou psicóloga esportiva, tenho uma experiência diferente no basquete, eu trabalho no basquete paralímpico, né? Sou uma colaboradora do ONSA há muito pouco tempo, na verdade, então hoje é a estreia aqui, espero poder colaborar e participar de uma forma bem bacana junto com vocês e principalmente aprender. Obrigada. É isso aí. Além da Márcia e da Elizabeth, a gente também tem outros colaboradores que não estão por aqui, mas estão nominhos, né? Todos depois no final da apresentação. É uma forma também que a gente encontra de trazer temáticas que a gente às vezes tem mais proximidade, então vai ter momentos que outras pessoas também vão falar e assim por diante. Davi, quer falar alguma coisa? Vamos embora, vamos para cima. Boa noite a todos aí. É Mind Wolves. Então, vou colocar aqui rapidinho os slides que a gente preparou mais para essa apresentação inicial, né? Esse momento. Deixa eu só ver onde que foi parar. Achei. Então, a ideia, pessoal, é falar um pouquinho mais para vocês, lembrando que quem não conseguiu estar presente no encontro passado sobre ansiedade, a gente tem ele gravado, né? Tá no YouTube da WOS, tá em alguns lugares aí que dá para a gente até remandar depois para vocês o link, mas está disponível. A ideia é que a gente grava só o que foi, né, de teoria, do que a gente trouxe como contribuição. Então, a participação de vocês, ela fica restrita a esse momento mesmo. Mas acho que é legal para que vocês tenham aí, quem não teve oportunidade também, consiga ver. Então, quem somos nós, né? Nós somos aí um grupo interessado bastante em falar sobre a preparação mental, esse pilar mental, não só a partir, né, da psicologia, mas a gente é formado por psicólogos, também profissionais da educação física, profissionais da yoga, estudantes da área. Nossa ideia principal é ajudar da forma que a gente entende, né, essa parte mental, cognitiva,
mas pensar em melhorar, né, e levar o conhecimento de uma forma descomplicada para quem está na prática, que são vocês. Então, principalmente para vocês, treinadores de basquete. Então, é isso que a gente quer, né? Discutir e transferir conhecimentos, tanto da psicologia do esporte e também das neurociências, que são influentes no desempenho aos envolvidos com o basquete. E aí, acho que agora já dá, né, Márcia, para você fazer aquele aquecimento em relação ao tema que a gente veio conversar hoje, né? Concentração no basquete. Bora lá? Estão preparados, então? Bom, a gente vai passar um videozinho e eu vou pedir o seguinte: quem já assistiu, reassiste com curiosidade. Quem nunca viu, fique atento à ordem da brincadeira, tá bom? Eu vou pausar o vídeo daqui a pouco para saber o que vocês perceberam. Estão preparados? Então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Então, a gente tem uma pergunta, pessoal. Quantos passes de bola o time branco fará? Nós vamos contar os passes do time branco, ok? The answer is... Vocês perceberam? Todo mundo entendeu que foram 13? Sim. Sim? Alguém contou Sim. mais ou menos? Eu contei 13. 13? Alguém mais? 13? Contei 13. 13? Tudo bem. Então, a gente tinha uma tarefa e a gente prestou atenção na tarefa, correto? Certo? Agora a gente vai perceber o que o nosso narrador vai estar perguntando para a gente. Atenção agora. 13. But did you see the moonwalking bear? E aí, alguém viu um urso dançando no meio da jogada? Sim, mas não era muito moonwalker. Eu não vi, não. Então, vai repassar e a gente vai agora focar a nossa atenção nesse tal desse urso que estava dançando aí. Será que ele realmente passou? Fica a dúvida. Onde será que está o urso? Oh! E aí, gente? O urso estava lá? O urso estava lá o tempo inteiro. Olha como é louco esse negócio de concentração, atenção e foco, né? Manu, não estava no script, mas vou fazer outra. Eu quero que vocês agora, no espaço onde vocês estão, encontrem coisas da cor marrom. Marrom. E perceba como que é esse tal de procurar a coisa marrom que está, né? Como a gente se mexe, como a gente vai descartando o que é de outra cor. Encontraram as coisas marrons que tem aí? Se tem coisa marrom? Sim. Sim. Agora vem cá, se você olhar para a tela de vocês, tem alguma coisa marrom? Não tem? O que tem mais na tela de vocês? Que cor que tem mais? Preto. Azul. Preto, azul. E vermelho? Tem muito vermelho na tela de vocês? Também. Também. Ah, entendi. Essa tal de atenção, então, ela
está ligada ao que eu estou mandando ela fazer, né? Se eu mando a gente contar, se ela pede para eu contar os passes do time que está com uma roupa branca, ela conta os passes brancos. Se eu peço para ele prestar atenção no urso, ele presta atenção no urso e eu não foco na bola. Se eu peço para ele encontrar alguma coisa marrom na minha sala, ela faz o que eu quero. Uau! Então, me parece que essa tal de concentração é aprendida. Ela pode estar aqui na minha frente ou grande. Manu, explica para a gente, então, o que é essa tal de concentração? Primeiro, assim, né? É muito curioso. Acho que a gente preparou isso no começo justamente para dar esse impacto, né? Nossa, tinha um urso ali no meio e eu tô perdido ali contando uma coisa. Será que eu também passo por outras coisas, né? Algumas outras coisas passam despercebidas. E a ideia, né, é começar esse bate-papo mesmo, né? O que é a concentração? Como que ela se manifesta? E aí vou perguntar para vocês, o que vocês acham que é? Como é que a gente pode pensar a concentração, até olhando para essas outras duas palavrinhas, né? Que é o foco e que é a atenção. Como vocês pensam aí que elas se relacionam? Então, gente, a ideia principal é entender que às vezes a gente está nomeando algumas desses processos, mas que, quando a gente fala de concentração, a gente está trazendo esses dois outros conceitos. Então, muitas vezes na nossa linguagem, a gente está falando de concentração, mas a gente usa para falar, estou sem foco. Estou precisando focar, né? Focalizar em algo. Estou completamente desatento, né? Sem atenção. A ideia é bastante, claro, vai ser relativo, né? Então, cada um vai conseguir ter mais atenção em alguns momentos, outras pessoas vão intencionalmente prestar atenção em algo e outras não. Mas a ideia é, quando a gente fala de concentração, realmente a gente está trazendo esses outros dois conceitos. O foco é o feixe de luz, né? O direcionamento da atenção e a concentração é a habilidade que a gente tem de manter a atenção sustentada, né, em alguma coisa. Então, a gente tem os conceitos totalmente relacionados. Por isso que, no dia a dia, se a gente estiver falando de uma coisa ou de outra, no fim das contas, a gente está falando desse processo de concentração. Então, é mais importante a gente saber que isso tudo se relaciona do que muitas vezes falar exatamente um desses termos, né? O mais correto. Não, a gente está querendo dizer a mesma coisa. Então, é bem importante trazer esse aspecto, né? Que a concentração é a habilidade de manter essa atenção, né? Fixa em alguma coisa, aqui, de mudar o foco quando necessário, né? E aí, de acordo principalmente com o que a situação exige, principalmente mantendo o foco nos sinais ambientais que são relevantes para o momento. Então, puxando aí esse exemplo do que a Márcia trouxe para aquecer. Quando a gente estava ali, vamos contar quantos passes, né, o primeiro time estava dando. A gente estava trazendo o nosso foco e se concentrando, né, trazendo a nossa atenção para um lugar específico. Então, a gente está direcionando o foco e se concentrando em algo. Automaticamente, a gente está tirando o foco de outras coisas, né? Então, a gente não consegue manter o foco de atenção, a direção, em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas a gente consegue entender outros fatores ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem, né, a visão periférica, a gente consegue estar consciente, mas a gente não consegue concentrar exatamente esse direcionamento em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, quando a gente está falando de concentração, a gente está falando de uma atenção que é seletiva. Então, a gente seleciona aquilo que a gente vai olhar ou aquilo que a gente vai prestar atenção intencionalmente. Ou, às vezes, a gente treinou tanto isso que fica automático. Muito bom. A gente trouxe alguns conceitos básicos, né, de alguns livros que são referências, mas a ideia, ela acaba sendo a mesma, tá? Então, o que vai ser relevante da gente saber de concentração? Quando o ambiente ele muda,
muito rápido, que é o caso do basquete, né? Quando a gente está em um jogo de basquete, o foco de atenção, que é o que a gente está chamando de concentração, ele também precisa mudar rápido, né? Para a gente conseguir acompanhar o jogo, algo que a gente está fazendo. Quando a gente pensa ou no passado ou no futuro, a gente acaba criando sinais irrelevantes para o nosso cérebro, né? Para o nosso processo de concentração. E muitas vezes isso vai levar a erros de desempenho. E vejam, pessoal, que aqui eu estou falando não só dos jogadores, né? Mas estou falando também em termos de vocês, treinadores, estarem ali, né, acompanhando esse jogo. Então, em muitos momentos, o processo de concentração, ele precisa acompanhar os aspectos que são relevantes. Então, a gente precisa saber, de fato, o que é importante eu me concentrar aqui? Quais sinais são relevantes? Em que momento eu preciso olhar para o placar? Em que momento eu preciso saber o que está acontecendo ali? E conseguir alternar essa atenção, esse processo de concentração, de uma forma coerente. E é isso que eu queria trazer para vocês. Segunda questão aí, vocês acham que dá para controlar o que a gente vai se concentrar? E como controlar isso, se for possível? É fácil, pessoal, vamos pensar assim, quando vocês chegam para o atleta e falam assim, meu, presta atenção. O que vocês querem? Que eles prestem atenção no quê? Aonde? Como? Né? O que será que acontece quando você fala essa frase para um pequeno, para uma base e para um adulto? Será que muda? Como que é isso? Presta atenção. Quem nunca falou, né? Presta atenção. Mas a gente ensina eles a prestarem atenção? Ficou mais fácil? Menos filosófico agora? A ideia é essa, né? Deve ter como treinar isso. Mas como é que funciona de fato para a gente treinar? Então, aqui a gente trouxe um pouquinho, né, de teorias que vão mostrar que a gente tem alguns tipos de atenção. Quando a gente fala disso, a gente quer dizer que nem toda atenção é igual, né? Nem tudo que a gente faz, nem toda coisa que a gente presta atenção, ela vai ser na mesma direção. E isso a gente alterna, né? Então, a gente tem combinações. Aqui nas setinhas, isso indica para a gente que a gente pode ter uma atenção que é ampla ou estreita e que pode ser, ao mesmo tempo, interna ou externa. Então, como é que funcionaria isso? Acho que fica mais legal se a gente pegar os exemplos, né? Exemplos de basquete, para não ficar tão filosófico. E, Davi, se ficar, você vai falando, hein? Que essa é a ideia. Bom, a ideia é que a gente vai combinar. Então, quando a gente está falando de uma atenção que ela é externa ao nosso corpo, tudo que está fora da gente. E aí, quando a gente faz esses cruzamentos, a gente vai pensar, bom, uma atenção que é externa e ampla significa que está fora do meu corpo e no meu campo de visão é muito amplo, é muito aberto, né? Então, vamos dizer, se eu estou lá dentro da quadra e eu estou com a minha atenção, esse tipo de atenção que é externa e ampla, eu vou estar conseguindo olhar, prestar atenção da meia quadra para frente. Então, eu consigo ver tudo, a posição dos jogadores, eu consigo ver a quadra, eu consigo ver se tem torcida em volta. Isso é uma atenção externa e ampla. Ela é bem grandona e para fora do meu corpo. Quando a gente está pensando, né, na externa estreita, então vai estar fora do meu corpo, só que a minha visão ela vai estar muito direcionada, então meu foco vai estar bem estreito, né? E aí a gente vai poder pensar no exemplo de eu estar olhando a direção, o passe que eu estou dando, né, a bola, estou olhando uma coisa mais direcionada, mais pequena mesmo. Então, vou olhar para algo menor, só que fora de mim. Então, pode ser o passe que eu estou dando, pode ser para um jogador, pode ser olhar para o técnico, pode ser olhar para o relógio. Então, a gente tem aí esse tipo de atenção que é externa e estreita. Quando a gente vai para o interno, a gente vai estar pensando coisas do nosso próprio corpo. Então, do nosso interior, né? Quando a gente vai cruzar, então, uma visão interna e estreita,
né? O que eu estou querendo dizer? Eu estou com o foco de atenção em algo bem pequeno meu. Então, pode ser um pensamento que não me sai da cabeça, que é algo bem, né, reduzido e interno. Eu posso estar com o foco de atenção interno estreito, por exemplo, dá um exemplo aí, Márcia, de algo. O suor na minha mão, algo que é do meu corpo. Não só um pensamento, né? Não só tão interno, assim, mundo das ideias, mas algo do meu próprio corpo, né? O cara tatuando você. Sim. Fora do basquete. Algo que eu tô pensando ali, no meu corpo, local, né? E dói. Pensando na dor. Bom, e por fim, se a gente tem aí uma visão interna, um tipo de atenção interno, só que ao mesmo tempo amplo, eu vou estar pensando, por exemplo, numa coisa que é do meu corpo, mas é geral. Então, por exemplo, vou estar pensando só em muita coisa. Então, eu estou com o foco interno, só que amplo. Minha cabeça não para de pensar várias coisas. Sabe quando você está preocupado com uma coisa e não para de pensar? Isso é um foco interno e amplo, porque você não tem um pensamento. Tem várias coisas passando na sua cabeça. Então, é amplo. Da mesma forma como é no nosso corpo, pode ser tanto mental quanto físico, eu posso estar com o foco interno e amplo e pensando excessivamente na minha mecânica, sabe? Eu vou fazer uma coisa e eu estou pensando, será que eu estiquei o braço o suficiente e aí minha perna balançou daquele jeito? Isso é um foco interno e amplo. Mas, em geral, o importante da gente tirar desses tipos de atenção é que não dá para a gente estar no tempo exato olhando para a jogada e excessivamente preocupados. A gente perde o nosso foco de concentração, a gente perde toda esse desempenho que a gente se preparou. Então, a gente pode alternar, né? A gente consegue alternar. O que a gente não consegue fazer ao mesmo tempo. Por isso que é importante entender essas diferenças e adequar isso. Bom, quando for começar o jogo, no que a gente precisa estar prestando atenção? Será que o armador tem que prestar atenção na mesma coisa que o ala? Será que todo mundo ali do time tem que fazer a mesma coisa? Bom, não tem. Qual é o foco de atenção em tais momentos? Já estamos caminhando aí para algumas diretrizes, né? Bom, então a gente tem que se preocupar com o que é relevante e o que não é relevante e conseguir passar isso para os nossos jogadores. Tá fazendo sentido, gente? Tudo certo até aí? Legal. Temos aqui um pouco dos fatores gerais, né, que vão acabar dificultando essa concentração. Vamos falar um pouquinho antes de passar para os fatores? O que vocês acham? Aí eu acho que já cabe mais esses exemplos, né? Como é que isso se manifesta no dia a dia de vocês? A falta de concentração, coisas que dificultam a concentração no jogo, no treino, entre vocês. Sim. Mas ainda assim, existem esses fatores, né? Porque, claro, isso é uma construção, né? Que o Davi já está manjando, ele sabe como trazer esse elemento, né, de talvez segurança para os atletas, que fora desse objetivo, dessa tarefa, ele que vai dar conta, ele que tem que assumir essas questões. Mas tem algumas questões que às vezes escapa, né? Então, assim, pelo atleta ele não falar, ele não compartilhar, ele não entender muitas vezes o que de fato preocupa ou como fazer para essa preocupação não atrapalhar nesse processo de concentração. Em relação a nível competitivo, a faixa etária, né, como o Yosemar trouxe aqui no bate-papo, isso também é um processo de construção. Então, a ideia é sempre trazer essa forma de lidar, né? Bom, o processo de concentração ele não é do dia para a noite. Você tem que pensar sobre, né, como você vai se preparar, como que isso faz sentido ou não, para daí desenvolvendo isso intencionalmente também. Porque muitas vezes, né, a gente não tem um suporte adequado
para saber que a concentração ela é treinada também. Então, a ideia é trazer um pouquinho esses fatores comuns, né? Como o Marcos tinha falado, tudo pode atrapalhar, não quer dizer que tudo vai atrapalhar, mas a gente sempre tem fatores que vão dificultar a concentração. E geralmente as distrações internas, elas predominam, porque é aquilo, né? Se eu tô com muita coisa na cabeça, que pode ser problema, pode ser uma coisa séria, pode não ser, enfim, isso vai acabar sendo uma distração, isso vai acabar pegando, né, tirando o foco de algo que é importante para o jogo, para o treino, enfim, e me fazer ficar pensando nisso. A questão de pensar em eventos passados também atrapalha, né? Acaba ficando até um pouco óbvio, porque se a gente está falando que a concentração é um processo de direcionamento de atenção, se a gente está com atenção no nosso passado, a gente não está pensando no presente. A questão da tensão sob pressão e também se sentir, né, sob fadiga mental ou física. A questão da mecânica, né? Muitas vezes a gente gosta de ensinar, olha, você tem que fazer esse movimento dessa forma, mas se a gente não entender, né, como que o atleta se relaciona com essa aprendizagem, nesse processo, pode ser que ele esteja excessivamente pensando sobre a mecânica dele. E isso vai fazer com que o foco de atenção dele mude, né? Então, mude, em vez dele pensar em executar aquilo bem, ele vai ficar pensando, será que eu executei bem? Agora eu tenho que fazer o quê? Isso vai fazer com que possa favorecer essa falta de concentração. A questão da motivação inadequada, né, que seria bastante relativa a não pensar naquilo que de fato deveria motivar e usar outros aspectos para motivar a pessoa. E aí, gente, a gente está falando não só de atletas, tá? Não só dos jogadores, mas pensar a sua própria concentração, né? Como vocês se concentram para os jogos, para as competições. Então, é uma dupla reflexão que a gente quer fazer hoje. E a questão das distrações visuais e auditivas, que podem também ser algo que dificulte esse processo. Então, se a gente tem sons em excesso, barulho demais ou falta de barulho, isso também vai depender bastante de como cada um se relaciona com isso, mas são fatores que, em geral, atrapalham. Márcia, Beth, tem considerações a fazer? Por isso que é importante, na hora que a garotada ou até os mais velhos chegam na quadra, chegar na quadra parece uma coisa muito simples, né? Que a gente acha que eles já estão prontos para jogar. Mas será que estão? Lembra do exercício de contar os passes? Né? A gente tem que falar assim, ó, é para fazer tal coisa. E tal coisa significa contar os passes daquela equipe que está com o uniforme branco. Quanto menor forem os atletas, mais clara e objetiva tem que ser a explicação. Né? Na natação, a gente fala que tem um técnico que é aquele que você sabe como que é o treino dele, porque a sombra dele gravou já na parede. Aquele técnico de natação que encosta na parede e fica só com o cronômetro na mão. Né? Então, que tipo de técnico que eu estou sendo para o meu atleta? E foi muito bonito quando você falou isso, porque daí você percebeu que cada atleta é diferente, que você tem que mudar a sua comunicação com o atleta. Então, a comunicação ela está ligada com a concentração. Muito bom, né, gente? Nós queremos as dicas, aí tem umas dicas. Exemplos são bons. A gente já fecha esse Mind Walls agora. Queremos dicas, isso aí. Algumas coisas. Aí, agora vamos. Aí, agora vamos. Então, pessoal, a ideia é pensar, tá bom, o que a gente faz, então, sabendo que a gente tem tipos de concentração, que o foco é a direção da nossa atenção, a concentração é uma atenção seletiva para algo, mas e aí, como é que a gente pode pensar em melhorar ou inserir dentro do nosso treinamento, né, do treinamento de vocês, essas diretrizes para facilitar, né, facilitar que o processo de concentração
que é diferente para cada um, né? Que temos estímulos diferentes, que temos sustentações diferentes, mas que eles acontecem. Então, a ideia é, sempre que possível, simular situações, né? Essas condições de competição no treinamento. A famosa preparação, né? Porque as habilidades que existem ali na competição, elas não são necessariamente as mesmas que o atleta tem que ter e que o treinador também tem que ter. Então, a ideia é essa. Bom, o que tem especificamente no jogo tal, na competição tal? O que a gente pode trazer para cá? Muitas vezes o nosso trabalho dentro das equipes é simular som de torcida. Então, a gente vai fazer uma jogada lá diferente e a gente vai bater panela, fazer grito, xingar de alguma forma, né? Não ofensiva, mas trazer isso de uma forma que aproxime da realidade dos atletas, que é uma preparação. E aí a preparação psicológica, né? Como é que a gente consegue sustentar, então, a nossa atenção, a nossa concentração em situações adversas? É um tipo de preparação e são questões que podem facilitar essa concentração, porque a gente já vai ter visto, né, ter treinado algumas situações. As palavras-chave, elas também são aquela forcinha, né, para retomar essa concentração. Então, a ideia do uso de palavras-chave é usar palavras que são positivas, né, que vão ajudar cada atleta a se automotivar, a trazer esse foco novamente. Em outros casos, né, o técnico falar essas palavras-chave também vai acionar na equipe esse momento, nessa concentração. Essas palavras, geralmente elas são positivas porque elas trazem, e elas são sempre em relação a uma ação, né? Então, assim, acreditar, vamos, faça isso, porque a ideia é trazer para o movimento, trazer para o aqui e agora algo que se tem que fazer, essa concentração. Então, é uma ideia. Estabelecer rotinas, né? Então, a questão do celular, alguém comentou aqui, né, da tecnologia, a questão dos 15 segundos do Instagram. A ideia da rotina é sempre fazer com que os atletas e até, né, técnicos se preparem melhor e consigam fazer rotinas de concentração, rituais de concentração, né, para que intencionalmente esse momento, o momento que se precise ter o foco total, ele seja construído e não acontecer por acaso. Faz sentido isso para vocês, esse estabelecimento de rotinas? Então, tal hora eu vou fazer isso, se é antes do jogo eu vou ter tanto tempo para pensar nas estratégias, eu vou passar para a minha equipe tal horário, e assim por diante. Então, o estabelecimento de rotinas, ele ajuda a facilitar a concentração, não só do técnico, mas também dos atletas, né? Sabendo que eles sabem o que fazer, isso fica mais tranquilo na hora de executar. E não fica aquela coisa assim, bom, mas e aí eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar naquilo. A ideia é estabelecer rotinas para também evitar essas surpresas, né? Essa distração excessiva. Desenvolver planos de jogos, né? Para que também nesse sentido da rotina a gente consiga se preparar melhor para que a concentração ela flua nos estímulos que são importantes. Praticar esse estímulo visual, né, essa troca consciente do que eu tenho que olhar agora, o que eu tenho que olhar depois, o que eu tenho que evitar olhar, né? Então, o estímulo visual é esse treinamento mesmo, cognitivo, né, que eu vou prestar atenção. Uma coisa legal que o Cleiton trouxe foi, bom, eu pergunto, quando eu faço isso, né, de me comunicar, eu também estou criando aí essa questão do estímulo, né, eu estou trazendo um outro estímulo, que é, bom, se o meu treinador ali me pergunta, eu vou ter que prestar atenção para eu conseguir falar. Ou eu vou ter que pensar melhor o que eu não estou entendendo. O que não está fazendo sentido ali? Será que é o jeito que ele está explicando? Será que é porque passou muito rápido? Será que é porque eu não vi no treino passado? Então, esse tipo de conduta, ele acaba favorecendo que, né, a gente estimule a concentração. E a questão de permanecer concentrado no momento presente, né? Existem vários treinamentos de atenção, principalmente no tempo presente. A gente tem técnicas de meditação, de mindfulness sendo muito difundidos no esporte,
principalmente com essa ideia, né, de treinar a atenção naquilo que está acontecendo, para transferir na hora do jogo essa habilidade, né, de opa, retomar aqui, né, que justamente é esse o treino, é você perceber que você está divagando ou pensando em outra coisa e pensar, bom, pensei em outra coisa, mas espera aí, vou voltar ao foco. E assim a gente vai se concentrando nessa conscientemente, mas depois automaticamente, né? Isso, quanto mais a gente treina, da mesma forma que o técnico, a gente também tem mais sucesso. A tendência é que a gente tenha mais sucesso na parte mental. Gente, falei demais. Fez sentido para vocês? Alguns de vocês já praticavam isso? Posso dar mais uma dica, Manu? Por favor. Acho importante também perguntar para o seu atleta, quando termina o jogo, o treino, por exemplo, aonde que vocês prestaram mais atenção? Onde focaram? O que vocês acham que faltou? E para o atleta fazer essa reflexão, né? E ter um caderninho. Gente, eu sou fã de caderninho. Para mim, tem que ter um caderninho de treino, sabe? Onde eles vão anotar as dicas que vocês deram e que eles não conseguiram fazer, né? Isso é um exercício de concentração para o próximo jogo. E descrever assim, olha, isto eu consegui focar, aquilo ainda falta. Porque ele, no próximo jogo ele já vai pensando no que ele precisa melhorar, né? E ele não vai conseguir se concentrar, primeiro, se ele não souber que ele está desconcentrado. Quando vocês perguntam para o atleta e ele faz que entendeu, e na verdade ele não entendeu, é porque ele não estava ali, né? Então, é o caderninho, é explicar, e é assim, vocês têm muita paciência, né? Então, perceber que eles não perceberam, né? E os atletas não percebem isso. E aí é o grande papel, né, de olhar também com atenção para isso, né? Então, ter esse momento de, peraí, agora eu vou parar, vou reservar um espaço no meu treino para falar sobre isso, ou para estimular a concentração. Então, esse aquecimento que a gente fez, né, do vídeo, também pode ser usado por vocês, né? A ideia é essa, é provocar essa autoconsciência, né? Opa, peraí. Então, a atenção, ela é seletiva e eu posso controlar, né? Eu tenho como fazer isso. Então, trazer isso em primeiro momento, né, para ir avançando nessas questões conscientes no treino, depois no jogo e tornando um hábito também. Perfeito. Acho que vocês conseguiram exemplificar um pouco dessas diretrizes, né? Como a gente tem que trabalhar no dia a dia para favorecer essa concentração. E lembrando que a gente está falando de exemplos, então, assim, vocês têm mais de um jogador, né? Então, essa observação ela tem que ser constante, né? Esse diálogo mais próximo dos atletas também favorece, né? Porque você consegue trocar essa ideia. Como é que você se prepara? Como que é isso, né? E aí, as chances de aumentar essa concentração, ela também vai crescer. E acho que para a gente encerrar, né? Trazer um pouco também a reflexão de como vocês se preparam, né, para favorecer a concentração de vocês. Vocês também têm essa rotina? Vocês estabelecem aí critérios do que vocês vão fazer para se concentrar para o trabalho de vocês, seja eles na escola, nos jogos, enfim. Eu acho que a ideia era essa, né, fazer com que vocês também percebam como vocês se concentram, né, se percebam nesse papel que vocês desempenham. Vocês têm mais alguma pergunta, algo que vocês gostariam de trazer para a gente? Passamos do horário um pouco, né, Davi? Eu queria fazer uma pergunta, talvez difícil, não tem, mas essa questão da concentração, e principalmente essa última pauta aí sobre o lance livre, né? Sobre principalmente decidir, né? Porque às vezes não é um lance livre, é uma bola de 3, sabe, que o cara tem que ir lá e decidir. Lógico que o ambiente, o momento, como já disseram, é determinante, mas será que tem algo de carga genética? Aquele jogador mais frio para o lance livre, que vai lá e vai matar as duas, e aquele que,
Você pode trabalhar o quanto você quiser, dar uma cambalhota, falar que o ama, que não importa se ela vai cair ou não, o que mais? Qualquer conversinha aí que a gente bolar aí na orelha do cara e ele vai amassar as duas e não tem jeito. Vocês acham que tem uma carga genética nisso ou não? Eu não sei dizer cientificamente se tem uma carga genética. Eu acredito muito no treinamento, na verdade, né, das habilidades psicológicas. Eu acredito que autoconhecimento, autoestima, autoconfiança possam ajudar nesse momento. Agora, eu não sei se tem alguma referência à carga, e muitas vezes nem isso é suficiente, né, porque tem um conjunto todo de situações que permeiam aí, né, principalmente uma competição e uma definição de um jogo. Então, tem a maturidade também da pessoa, né, e em termos até esportivo. Eu trabalho pouco com iniciação, mas a gente percebe, né, que até pela imaturidade mesmo da idade, tem mais dificuldade. Trabalho com alto rendimento, então tem alguns que são tranquilos, não tem muita dificuldade nesse momento. Ela é mais atenta a outros estímulos, né? E você falou uma coisa interessante, a questão das diferenças individuais, né? A gente está falando de uma modalidade coletiva, mas a gente tem diversidade, né? O professor Benhur também falou a esse respeito. Então, eu acho muito importante que vocês conheçam muito bem seus atletas para conseguir identificar essas situações, né? Como a das suas filhas, e buscar estratégias, e não esperando que uma estratégia única vá dar o mesmo resultado para todos os seus atletas, porque são pessoas diferentes, né, vindo de histórias diferentes, nascimentos diferentes, interesses e até características pessoais que interferem, né? Então, a importância de conhecer o atleta para saber o que vai poder utilizar para tirar o melhor, né, do atleta, mas não esperando necessariamente que o resultado seja o mesmo para todos. Infelizmente, a gente gostaria, né? Nas equipes que eu trabalho, tem gente que é fantástica, que se tivesse 5 deles somente na equipe, seria maravilhoso, mas não é assim, né? E tem diferenças, inclusive, cognitivas muito diferentes, mas esportivamente é um negócio que é absurdo. Falar como é que o cara tem essa leitura, como é que consegue entender, e o outro que tem até uma questão cognitiva até um pouquinho melhorada por formação, tem mais dificuldade. Então, é um trabalho muito grande que todos nós precisamos continuar fazendo aí para a gente conseguir encontrar, entender melhor estratégias para a gente lidar, né, individualmente, para que coletivamente a gente tenha melhores desempenhos, né, que nem você sempre fala, eu gosto muito disso, e que do desempenho venham os resultados, né? E que a gente saiba lidar com cada um deles. Show! Muito obrigada, pessoal. Obrigada por ficarem aí e uma boa noite para vocês. Valeu, Mind Wolves! Valeu.